Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos indícios, nos rumores sobre uma possível ação militar americana contra a instalação nuclear de Fordow, lá no Irã. Exato. Tem muita coisa acontecendo. Movimentação militar, capacidades específicas. E tudo isso num contexto de aumento da presença americana no Oriente Médio, né? Por causa do conflito Israel-Irã. Sim, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, falou em mandar capacidades adicionais. E o presidente Trump mencionou buscar um fim real, algo além de um cessar-fogo. Meio vago, né? Bem vago, mas sinaliza alguma intenção, talvez. Então, o que a gente quer entender é quais são as pistas, que ferramentas os Estados Unidos poderiam usar, principalmente contra um lugar como Fordow, que é super protegido. Pois é, Fordow é o X da questão. O que torna essa instalação tão difícil de atacar? Olha, é a profundidade. É impressionante. Estimam que Fordow esteja entre 80 e 90 metros. 80 a 90 metros? Sim, debaixo de uma montanha. Para ter alguma chance de chegar lá, você precisa de uma arma muito específica. Imagino. E os Estados Unidos têm essa arma. As fontes falam de uma bomba destruidora de bunkers, né? Exatamente. A GBU-57B, mais conhecida como MOP, Massive Ordnance Penetrator, é a maior bomba não nuclear deles. Quão grande? Pensa em 13,6 toneladas, 6 metros de comprimento. Ela foi projetada para penetrar até 60 metros de rocha reforçada. Espera aí, 60 metros. Mas Fordow está a 80, 90. Aí que está o ponto. Mesmo a MOP, com seus 60 metros de penetração teórica, estaria no limite, ou talvez nem chegasse lá com uma só. Por isso a ideia de que talvez seja possível. Entendi. É uma aposta de engenharia e força bruta. Basicamente. E só os EUA teriam algo potente assim. Acredita-se que eles tinham umas 20, mas estimativas mais recentes sugerem que podem ter mais agora. Ok. E para entregar esse pacote, como levar uma bomba desse tamanho? Então, não é qualquer avião. Só o bombardeiro B-2 Spirit é certificado para carregar a MOP. Só o B-2? Só ele. E cada B-2 pode levar 2 MOPs. 2? Interessante. E aí entra a parte das movimentações que a gente viu, certo? Alguma coisa que sugira a preparação desses B-2? Sim, surgiram umas pistas importantes. Olha só, mais de 31 aviões de reabastecimento da Força Aérea Americana. 31, nossa. Principalmente KC-135 e os mais novos KC-46. Foram rastreados voando para leste, para a Europa, no domingo passado. E parece que teve mais voos na terça. E por que isso é relevante? Os B-2 têm autonomia grande, não? Tem, cerca de 10 mil quilômetros. Mas um ataque a Fordow provavelmente precisaria de reabastecimento, saindo de Diego Garcia, por exemplo. Ah, a base no Oceano Índico. Isso. Fica a mais de 5 mil quilômetros de Fordham. Precisaria reabastecer na volta com certeza. Ataques anteriores com B-2 saíram lá de Whiteman, no Missouri, a mais de 12 mil quilômetros de distância. Aí precisa de vários reabastecimentos. Diego Garcia, onde viram 6 B-2 em maio, por satélite. 6 B-2 é quase metade da frota operacional deles, que é de 19, certo? Exato. É um número bem significativo, se eles ainda estão lá. E a gente sabe se ainda estão? Tem informação mais recente? Nenhuma confirmação pública recente sobre os B-2 em Diego Garcia. E tem um detalhe, algumas dessas empresas de satélite que vendem imagens também trabalham para o governo americano. Então talvez a informação esteja sendo controlada. É uma possibilidade. Pode limitar o que a gente vê publicamente. Entendi. Mas voltando à eficácia, mesmo com a MOP e o B-2, seria um único ataque e pronto? Provavelmente não. O Justin Bronk, lá do think tank britânico RUSI, Ah, sim, conheço o trabalho deles. ele sugere que seriam necessários múltiplos impactos. Tipo, a segunda bomba caindo exatamente no buraco que a primeira criou. Que precisão absurda. Exige uma precisão incrível. E provavelmente mais de um B-2, para ter redundância para garantir a destruição. Faz sentido. E tem até uma história que o New York Times contou em 2019 sobre um teste americano secreto uma década antes. Eles teriam construído uma réplica de Fordow no deserto. Uma réplica? Sim. E destruíram com uma MOP. Dizem que até mostraram o vídeo do teste para autoridades israelenses na época. Uau! Isso mostra que eles vêm pensando nisso há muito tempo. E Natanz? A outra instalação iraniana, também subterrânea. Natanz também pode estar na mira.
Uma parte dela, na superfície, já foi atingida por Israel. Mas a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, diz que a parte subterrânea principal, Que é mais rasa que Fordow, né? bem mais rasa, entre 8 e 12 metros, a IEA diz que está relativamente intacta. Israel, claro, discorda disso. Poderia ser um alvo também, talvez num ataque mais amplo. Então, resumindo o quadro, os Estados Unidos parecem ter as bombas MOP, os B-2 para carregar, os aviões-tanque para apoiar a missão. Uma presença militar forte na região, com 2 grupos de porta-aviões, o Nimitz e o Carl Vinson, mais destroyers. Parece que a capacidade está lá e as peças estão se movendo no tabuleiro. Se a gente conecta os pontos, as ferramentas e a logística parecem estar se alinhando sim. A grande questão para a Casa Branca e para o Pentágono agora deve ser qual o risco real para as aeronaves americanas sobrevoando o Irã, mesmo depois dos ataques de Israel às defesas aéreas deles. Certo. Então, para a gente fechar nossa análise, exploramos essa capacidade única para um possível ataque a Fordow, as MOPs, os B-2, os indícios nas movimentações dos reabastecedores e toda essa concentração militar na região. Exato. Mas a situação continua muito fluida, né? E claro, os detalhes operacionais são segredo total. Essa ambiguidade toda pode até ser parte da estratégia. Com certeza. E fica então uma última reflexão. Considerando essa complexidade toda para atacar Fordow, esses testes secretos do passado, que outros fatores, que talvez não sejam só militares, podem pesar na decisão final de usar ou não essa capacidade tão formidável?